Ei, meus pequenos, estamos vendo os elementos da narrativa. Na aula passada, o seu tio falou sobre o personagem. A gente viu que nós temos que classificar o personagem como protagonista, antagonista ou secundária. E vimos também que as personagens podem ser planas ou retas quando representam instituições sociais, ou redondas, circulares ou esféricas quando elas possuem aprofundamento psicológico e nos surpreendem. Tudo bem? O outro elemento que o seu tio vai trabalhar com vocês é o tempo. O tempo de uma narrativa. Tempo de manhã, de tarde, de noite, primavera, verão, inverno? Não. O tempo, nós vamos ter dois tipos de tempo de uma narrativa. Um tempo vai ser chamado de cronológico. Gente, Deus Cronos, o tempo, começo, meio e fim. Pegaram? O tempo cronológico é quando a obra possui começo, meio e fim. Exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões. Exemplo, Os Três Porquinhos. Exemplo, Capitães da Areia. Era uma vez um grupo de meninos perdidos no Trapiche, em Salvador, Bahia, e de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu aquela, aconteceu tal coisa, e no final, perceberam? Começo, meio e fim. Quando a obra tem essa duração, a gente chama que ela é uma obra de tempo cronológico. Branca de Neve e Sete Anões é a mesma coisa. Era uma menina, a mãe morreu, o pai se casou, a madrasta era má, a menina cresceu, ficou bonita, mandada para a floresta, foi viver com 7 anões, deu um trabalho danado, veio a bruxa, veio a maçã, veio o príncipe, beijou, casou. Opa, começo, meio e fim. Tempo cronológico. O que seria uma obra de tempo psicológico? A obra de tempo psicológico, primeiro, basta você perceber que não está em uma organização começo, meio e fim. E geralmente é uma obra que a gente vai estar com ela na memória. Ou então vai ter um personagem questionando, pensando, lembrando. Tio Fábio, me dá um exemplo? Dou um exemplo. Todas as obras de Clarice Lispector. A dona Clarice Lispector, ela preocupa-se com a psicologia do personagem. Então nós vamos ter um narrador, por exemplo, num livro chamado A Hora da Estrela, que ele se chama Rodrigo S.M. E o Rodrigo, ele vai questionar ali na cabeça dele, ele está escrevendo a obra, ele está escrevendo para nós, leitores, e o Rodrigo S.M., ele vai questionar o que é escrever uma obra, qual a importância disso, por que eu preciso de escrever essa obra, compreende? Então não tem história, ele está ali sentado com o papel em branco, vai datilografar uma obra, mas ele está questionando o que é uma obra literária, por que escrever uma obra literária, qual a necessidade que eu tenho disso, e ele vai gastar umas 40, 50 páginas analisando isso. Então isso é chamado tempo psicológico. E de repente ele começa a contar uma narrativa para nós. Só que durante o processo da narrativa, que parece começo, meio e fim, ele vai voltando e falando, tá vendo, gente? Essa personagem me dá trabalho. Porque ela é complicada porque eu passei a gostar dela, e quando eu gosto dela eu não quero que ela sofra. Mas eu não posso fazer uma obra que não dê sentido, então eu preciso continuar fazendo ela sofrer, e eu estou sofrendo junto. Gente, perceberam? Nós temos aí então o chamado tempo psicológico, o tempo do questionamento, o tempo da memória, o tempo da análise de uma obra. Pegaram? A maioria das narrativas possuem tempo cronológico, começo, meio e fim muito bem definidos. Agora, quando há um embaralhamento, a gente pensa, poxa vida, tempo psicológico. Posso dar um conselho para vocês? Assistam a um filme chamado Meu Pai. Você vai encontrar na internet. Que jeito? Pirata? Eu não posso falar isso porque está gravado, tá, amor? Mas, por enquanto, sim. Concorre ao Oscar e provavelmente dará alguns Oscars para alguns dos atores. Esplêndida. E é a obra que mostra um personagem sofrendo o Alzheimer. Ele vai perdendo a memória, ele vai misturando as coisas, só que a gente está na cabeça do personagem. Então não tem como dizer tem começo, meio e fim, porque a gente se confunde, a gente fala, meu Deus, mas isso já aconteceu. Peraí, compreende? Eu não posso falar nada, não vai spoiler, mas na verdade ele está fazendo isso. Ele faz com que a gente tenha uma sensação de como é estar ficando gaga. Nossa, filmaço. Assistam sem preconceito. Vão vendo, não tenta entender não. Porque na verdade você está tendo uma experiência sensorial, sentindo o que é um personagem
tendo Alzheimer, começando o Alzheimer e chegar a um ponto, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Pegaram pequenininhos, o tempo então ele é cronológico na maioria das narrativas e psicológico em algumas obras extraordinárias e tal. Nenhum problema em ser cronológico, também há obras extraordinárias com tempo cronológico. Acho que vocês perceberam, né, que seu tio tem um pouco de preferência pelo tempo psicológico? Talvez sim, não sei. Mas o Capitães da Areia é tempo cronológico, tá, meus amores? A gente vai ver, então, o espaço. É preciso que se defina o espaço, e o espaço são dois. Espaço aberto e espaço fechado. Por exemplo, o seu tio está agora no escritório dele. Vocês estão vendo aqui? Tem anotações de vocês, ó, sei tudo. Eu coloco fofoca aqui. Fulano cometeu tal, tirar ponto, tá tudo aqui escritinho. Então, eu estou no meu escritório, tá fechadinho, a parede. A parede, então, a gente tem um espaço fechado. Aí quando eu falo assim, eu estou na cidade de Muzambinho, ok, é amplo, é aberto, então a gente fala espaço aberto. Você fala assim, estou na praia, é espaço aberto. Você fala, estou no espaço sideral, espaço aberto. Você fala assim, estou numa cidade, estou numa fazenda, estou navegando pelo oceano, espaço aberto. Agora, dentro do navio, espaço fechado. Dentro do carro, espaço fechado. Dentro de uma nave, espaço fechado. Dentro de uma sala de uma escola, espaço fechado. Dentro de uma escola, espaço fechado. A cidade onde fica a escola, espaço aberto. Compreenderam? Enquanto houver paredes, espaço fechado. Sem paredes, espaço aberto. Mas você viu os exemplos todos? Navio, carro, nave, fechado. Tirou isso, espaço aberto. Tá bem, pequenos? Muito simples. Claro que nos trabalhos, eu não vou pedir para vocês assim, os espaços são abertos ou fechados? E você responde assim, os espaços são abertos ou fechados? Não. Quero exemplo, quero justificativa, tá? Vocês vão dizer para mim tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Os espaços fechados, você defina quais são, por exemplo, no Capitães da Areia, e você pode pensar o trapiche, a igreja, como é que chama? Não é conservatório, gente? Onde ficam os meninos lá? Seu tio tá esquecendo a palavra, mas enfim. Espaços que têm paredes a gente chama de fechados. Espaços abertos, a praia, a cidade de Salvador, tá? Pega exemplo para mim, me diga, pega da obra lá um trechinho que mostra onde que aquilo é fechado, que aquilo é aberto, e eu morro de contentamento, morro de alegria. E em seguida a gente vai ver o que é o foco narrativo. Gente, vocês sabem tudo isso, né? Que o tio está só falando os nomes para vocês, mas vocês conhecem muito bem. Foco narrativo. Foco narrativo é a mesma coisa que narrador. Quem é que está narrando? Esse narrador que está narrando, ele participa da história ou ele só assiste a história? Ou, coisa simples, né? Então, o foco narrativo vai ser ou primeira pessoa, eu, ou terceira pessoa, ele. Então, no caso, quando a obra é de um foco narrativo de primeira pessoa, o narrador é personagem, ele participa da obra, ele está junto. Então, eu poderia dizer, vamos imaginar uma narrativa do seu tio. Eu estou aqui no meu escritório e estou dando uma aula para os meus alunos maravilhosos e ensinando para eles como que é... quais são os elementos da narrativa e como é que se faz uma análise de uma obra. E os meninos devem estar agora bastante mais confiantes para produzir os seus trabalhos. Perceberam? O narrador de primeira pessoa, ele sabe apenas dele. Eu posso imaginar o que vocês estão pensando a respeito dessa aula que eu estou gravando para vocês. Agora vamos não de terceira pessoa. Era uma vez um professor que estava no seu quarto fazendo a gravação de uma aula específica sobre os elementos da narrativa para os seus alunos. E em casa, um dos alunos, imaginemos Daniel. Daniel pensou assim, olha, essa aula vai facilitar bem o meu trabalho. Percebe que o narrador de terceira pessoa ele pode saber o que pensa o professor, o que pensa o aluno. Então ele entra na cabeça de todos os personagens, então ele vai ser chamado de onisciente. Ele tem a capacidade de compreensão do pensamento dos personagens. Então o narrador de terceira pessoa ele é onisciente. Ele sabe o que cada um dos personagens pensa e revela para o leitor. Agora, quando o narrador é de primeira pessoa, não faz sentido imaginar o que o Dan está pensando agora. Compreendeu? O que o Gu está pensando agora, o que Bia está pensando agora, o que Caetano está pensando agora, não se sabe. Compreendeu? O de primeira pessoa sabe apenas o que se passa com ele. Né? Eu estou sentindo que essa aula será importante porque os meninos vão gravar para sempre. Compreender? Mas eu não sei se vocês vão realmente gravar para sempre, se estão gostando, se não estão gostando. Não compreendo. Porque quando eu sou de primeira pessoa, eu posso dizer apenas que sou onipresente. Eu sei o que eu vejo, o que está na minha presença nesse momento.
Compreendeu? Então, por exemplo, na obra do Jorge Amado, nós temos um narrador de terceira pessoa, né? Que ele fala tudo o que pensa cada personagem, inclusive nos leva às lágrimas, né, Ana Beatriz? A gente fica emocionado com algumas cenas, porque ele sabe o que pensa a Dora, ele sabe o que pensa o irmãozinho dela, ele sabe o que pensa o Pedro Bala, ele sabe o que pensa cada um dos personagens que tinha a Dora como irmã, como namorada, como mãe, né? Cada um tinha um sentimento com relação a ela. E o narrador, sendo de terceira pessoa, pode saber o pensamento de cada um dos personagens. Então seria terceira pessoa onisciente. Simples, né, pequenos? Coisa fácil, coisa muito tranquila. Vamos ao discurso. O discurso, mal menos, né? Tem uma coisinha chatinha aqui. Da maior parte das vezes é bem fácil. Discursos são três. São três maneiras de você escrever uma narrativa, que vai ser o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Esse vai dar um pouquinho de trabalho. O que é o discurso direto? O discurso direto é quando eu, leitor, escuto a voz do personagem. Então, quando o personagem está falando, eu digo, discurso direto. Por exemplo, diz assim, Pedro Bala olhou para a praia e disse, a praia hoje está com a água muito fria, as ondas estão perigosas, não entrem no mar. Perceberam? A fala do Pedro Bala é discurso direto. Agora, digamos que nós tenhamos o narrador falando, eu escuto o narrador, e o narrador diz assim, Pedro Bala foi à praia aquele dia, e ele olhou para o mar e percebeu que as ondas estavam perigosas e a água estava muito fria. Não é o personagem que fala, é o narrador que fala. Então, quando fala o narrador, a gente chama de discurso indireto. Quando eu escuto o personagem, discurso direto. Quando eu escuto o narrador, discurso indireto. Simples, né? Até aqui sim. Agora, o que é o discurso indireto livre? Em todo romance tem, porque é uma obra longa, né? Então os três discursos aparecem. E o discurso indireto livre é quando eu não sei se quem está falando é o personagem ou o narrador. Eu me confundo um bocadinho. E isso é quem sabe fazer, viu, gente? Ou os escritores que sabem usar. O discurso indireto livre são os melhores, os mais sofisticados. O seu Jorge Amado sabe fazer? Sabe fazer. Você vai encontrar? Você vai encontrar. Porque o discurso indireto livre é quando a gente se confunde. Por exemplo, pode haver uma frase que diz assim, Pedro Bala estava diante do mar e estava pensativo. O que será que dizem as ondas? O que será que dizem as ondas? Quem foi que disse? Foi o narrador ou foi o Pedro? Compreendeu? Eu não sei se o Pedro Bala disse isso. O que será que dizem as ondas? Ou será que foi o narrador que diz assim, Pedro Bala estava sentado diante da praia e pensava, o que será que dizem as ondas? Mas foi o narrador que falou. Ou quer dizer, foi o Pedro Bala, quer dizer, compreenderam mais ou menos? O discurso indireto livre é quando eu me confundo. Eu não sei se quem está falando é o personagem ou é o narrador. Pura sofisticação. Vocês vão encontrar na obra muitos momentos. Há, por exemplo, uma obra muito boa chamada Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E ele é todo feito no discurso indireto livre. E por que é que o Graciliano Ramos resolveu fazer toda a obra no discurso indireto livre? Porque ele trabalha com personagens que são muito pobres e que são muito carentes e que vivem no Nordeste brasileiro, na Caatinga, passando fome, numa situação extremamente desagradável. Então, como é que esses personagens saberiam falar do seu drama, dos seus problemas? Porque eles são completamente ignorantes, eles têm poucas frases que eles conhecem, eles mais grunhem, eles mais próximos do animal do que propriamente do homem. É uma comparação dos personagens com os próprios animais. Então, eles não sabem falar direito. Então, não faria muito sentido uma obra em que os personagens falassem frases completas, e com sujeito, verbo e complemento muito organizado. Então, o que o narrador faz? Ele fala pelo personagem. Então, você pensa assim, ele não teria condições de dizer isso, mas o personagem tem. Então, a expressão de cada personagem é feita pelo narrador. Então, toda a obra Vidas Secas é feita no discurso indireto livre. O narrador pega para falar pelo personagem. Então aí nós temos essa sofisticação do discurso. Compreendido, pequenininhos? Qualquer dúvida, mandem recado para mim, tá bom? Mas nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Eu sempre peço para quem não trabalha, vocês escolham para mim alguns exemplos de discurso direto, fala do personagem, discurso indireto, fala do narrador,
e discurso indireto livre quando confundem-se a voz do personagem e do narrador. Tudo bem? Acho que ficou simples. Se não, mandem perguntas. E a gente vai ver o clímax, gente. Clímax é o auge, é o ápice, é o momento... Ah, meu Deus, ok? É o momento do topo da história. Está contando uma narrativa para mim e de repente chega no auge da história e fala, meu pai... E do auge só há uma saída, o final. Então é como se eles fossem contando assim, era uma vez uma menina que perdeu a mãe, o pai se casou com uma madrasta e a madrasta era má. Mandou ela para a floresta e ela foi para a floresta e encontrou os 7 anões. E de repente a madrasta percebeu que ela era perigosa porque ela era mais bonita que ela e ela disse, quer saber de uma? Vou me fantasiar de bruxa e vou lá dar uma maçã envenenada para ela. E deu, e de repente Branca de Neve mordeu a maçã e... Você fala, meu Deus. Pegaram? É o clímax da história, é o auge da história, é o ápice da história. O que pode acontecer depois do clímax? A descida. Então o que acontece depois que Branca de Neve morde a maçã e cai praticamente morta? O príncipe chega, dá um beijo nela e de repente ela se apaixona pelo príncipe loucamente, ele também por ela, casam-se e vivem felizes para sempre. Pegaram? Do clímax nós vamos para o final da história, para o epílogo, que é um outro elemento da narrativa. Epílogo, ou final da história. Mas eu gostaria que vocês guardassem a questão do clímax. Vamos imaginar que nós estivéssemos falando de uma obra, não sei, Capitães da Areia, e de repente nós percebêssemos uma grande reviravolta. Vamos imaginar assim, Pedro Bala descobrindo quem é seu pai, que ele tanto queria saber, e de repente meio que ocupando o espaço do pai. Pegaram, pequenininhos, seu tio está entregando tudo, mas está uma facilitada para vocês entenderem o que é o clímax de uma obra. Vamos imaginar Titanic, o clímax do filme Titanic, no exato momento em que o navio bateu no iceberg, quebrou ao meio e começam todas as pessoas a morrerem, algumas sendo salvas e outras não. O que pode acontecer depois desse clímax do terror, do pavor, porque é um filme de catástrofe? E pro final, né? E no final a gente tem a Kate Winslet deitada na porta e o Leonardo DiCaprio ali morrendo de frio de repente. Se alguém não viu, né? Spoiler eu não vou dar. Todo mundo viu certamente, mas eu não quero dar spoiler mesmo assim. E depois no final, sempre a gente precisa fazer uma coisa chamada resenha. Explica pra mim o que é resenha, tio Fábio. Ah, resenha é como se fosse um resumo com crítica. Sabe resumo? Seu tio pode fazer um resumo fácil agora de Titanic, né? Tínhamos um rapaz, coincidentemente ele estava num porto e na Irlanda e um navio maravilhoso, majestoso, o mais importante e seguro do seu tempo, estava para zarpar para Nova York. Ele disse, quer saber, Duma, vou dar um jeito de entrar nesse navio. E consegue. E de repente no navio ele se apaixona por uma mulher que era da primeira classe e ele era da terceira classe, ele era bem malandro. Eles acabam vivendo uma aventura amorosa, proibidíssima, e por grande sofrimento do destino acabam sofrendo um dos maiores acidentes, uma das maiores tragédias que nós tivemos na humanidade, inclusive na história das navegações. O navio onde eles estavam bateu num iceberg e acabou afundando e morreram milhares de pessoas, incluindo na obra os personagens, o personagem protagonista, representado por Leonardo DiCaprio, spoiler, e a personagem protagonista, interpretada pela Kate Winslet, spoiler. Pegaram o jeito, pequenos. Esse é o resumo. O que seria a resenha? A resenha seria dizer assim, eu conto a historinha, como fiz agora, mas eu faço um comentário. Posso dizer assim, é um filme datado, porque parece que ele faz sentido num tempo que as pessoas eram um pouco mais românticas. Hoje em dia parece que não há muito mais esse romantismo. E imaginar a possibilidade de uma menina da primeira classe conhecer um rapaz da terceira classe e viver uma aventura amorosa ali naquela época, bastante complicado. Acho que o diretor pegou um pouco de um exagero romântico, meio neoplatônico, que faz com que a gente deixe o filme datado. Parece que ele faz sentido quando nós somos bem mais jovens e temos um pensamento mais romântico. As pessoas que já têm uma vivência maior talvez não se sintam tão comovidas pelo sentimentalismo exposto no filme. Pegaram? É uma maneira de fazer uma crítica. Vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar que eu precisasse fazer uma resenha do Capitães da Areia do Jorge Amado e de repente eu dissesse assim, a obra é importantíssima, ela representa uma data muito importante do Brasil, que seria a década de 30, quando nós tínhamos no poder um ditador chamado Getúlio Vargas. Então parece que há ali uma certa crítica bastante pesada a
um governo pouco atento às necessidades de sua população. E nós vemos ali meninos de rua que poderiam simbolizar a grande carência da população brasileira. E a obra é bastante proveitosa quando questiona a dubiedade que pode haver entre o socialismo e o capitalismo, né? O pensamento de que se nós tivéssemos uma sociedade envolvida na preocupação comum, nós teríamos uma sociedade melhor. Porque a sociedade capitalista tem feito grandes diferenças na capacidade de movimentação das pessoas, de crescimento das pessoas. Eita, seu tio tá dando um show, hein? Gravou? Pior é que gravou, pior é que tá gravado. Meninos, é isso que vocês precisam saber no momento. Então vocês não se esqueçam, personagem, tempo, espaço, foco narrativo, discurso, clímax e resenha. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, bate um papo com seu tio por todos os canais possíveis. Lá no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais, ligando para o seu tio, o que vocês precisarem, eu estou à inteira disposição. Tudo bom, meus pequenos? Um beijo para vocês. Viva o Brasil!